bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente a 14 de setembro, Isaías capítulos 15, 16, 17 e 18, Salmo 58, Provérbios 23, 12, Gálatas 3, 1 a 14. Jesus é o Senhor, amém. No corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir. É apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, de toda a obra da criação. Na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas. Amém. Comecemos aqui com o Salmo 58. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas, julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águias que se águas. Versículo 7, repetindo. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher, que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tantos verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Amém. Jesus é o Senhor. Jato intenso d'água a jorrar, para a igreja purificar, para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo. É lâmpada para os nossos pés e luz para caminhar por fé. Deus está sempre a usar para nos santificar. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Provérbios 23, 12. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz. Prossigamos aqui com Isaías capítulo 15, sentença contra Moabe. Certamente numa noite de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a de bom, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco, nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza
se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe, os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selisa. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim. Levantam gritos de desespero, porque as águas de Nihim desapareceram, seca-se o pasto, acaba-se o capim e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beé-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparam de Moabe e os que permanecerem na terra. Ó Senhor Jesus! Milagre acontece, a obra floresce. Isaías 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra desde Sela, pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho. Assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso, Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão. Profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Arazete, porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazé e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazé pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco pequeno e fraco. Jesus é o Senhor. Amém. Pelos profetas Deus nos falou. Fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o... Capítulo 17. Sentença contra Damasco.
Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares de incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ó Senhor Jesus! Isaías capítulo 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, escutem. Porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita, porque antes da vindima caída já a flor. E, quando as uvas amadurecerem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão e verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte
Sião. Jesus é o Senhor. Amém. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar. Continuemos nossa leitura de hoje, concluindo aqui a última porção do dia com Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Concluamos ouvindo a canção A Palavra Viva. Ó Senhor Jesus, que tenhamos todos uma excelente quinta-feira na presença do Senhor. Amém. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz, cortar bem mais que uma espada de 2 gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode a ambos separar, no corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir. É apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos, no tribunal cristão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor, pelos profetas Deus nos falou, fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro. Importa ela mais nos apegar, e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar, e jamais dela nos desviar. Os profetas ao profetizar visam um grande mistério de Deus revelar. Um tal mistério revelado, o propósito de Deus é realizado. Deus fala e por seu falar, sua obra faz como lhe apraz. Sua voz com a chuva desce, milagre